Ainda sob juramento, ok, meritíssimo. Amber, quando ocorreu o primeiro ato de violência física vinda do Sr. Depp? Objeção. Aston, pode responder. Eu diria que foi no início de 2012. Como você determinou isso? Eu revisei meu objeção, boato. Não, ela nem respondeu. Está bem, vou permitir. Eu revisei minhas notas de terapeuta. Objeção. Vou sustentar a objeção. Mas é um número fornecido para provar a verdade. Vai sustentar a objeção? Objeção, ok. Quando você acreditou anteriormente que o primeiro ato de violência física ocorreu? Bem, eu sempre acreditei, até recentemente, que foi mais tarde do que quando a violência começou em 2013, no início de 2012. Agora você testemunhou anteriormente que o primeiro ato de violência física do Sr. Depp relacionado à tatuagem da Rihanna, você se lembra daquele testemunho? Sim. E o que isso mudou agora, percebendo mais cedo, foi o fato, objeção. Sustentado. Qual foi o primeiro ato que você se lembra? Objeção. Como se lembra do primeiro ato de violência? Bem, nunca se esquece, é assim que me lembro. Muda sua vida para sempre, você nunca esquece a primeira vez que alguém bate em você assim. Eu acabei de errar a data. E como é que você acha que errou a data? Objeção. Pede especulação, anulada. Tenho vergonha de dizer que acho que eu gostaria que fosse no período de tempo em que tive me apaixonado por ele. E que nos apaixonamos porque ele estava sóbrio, ele não era violento comigo, durou muito mais do que eu pensava, ou do que eu teria acreditado. Que não fui atingida tão cedo no relacionamento, e assim ficou. Ele também ficou sóbrio por um período em 2012, que foi um período de paz para nós, em que nos apaixonamos, e então eu meio que me permiti, acho, de esquecer que no início desse período de 2012, antes de ele ficar sóbrio, foi muito violento e caótico também. Tenho vergonha de dizer que Agora você testemunhou que a polícia foi chamada várias vezes, além de 21 de maio de 2016, em outras ocasiões, onde a polícia foi chamada. Eles foram chamados em dezembro de 2011 e eles foram chamados em 2012. Eles foram chamados em 2013, em março, pelo senhorio, e eles procuraram um conselho, Lara Anderson, sobre se que eu deveria chamar a polícia. Objeção, boatos. Bem, quando você entrou com a ordem de restrição temporária de violência doméstica, quantos atos de abuso você alegou naquela época? Eu dei ao último caso, eu acredito que os últimos 2 últimos incidentes, talvez 3. E por que você não contou isso? Eu estava seguindo o conselho do meu advogado. Quantos casos de abuso foram incluídos no julgamento do Reino Unido? Houve 14 atos de abuso físico e violência e 3 atos de abuso sexual. E por que esses 17 foram incluídos no julgamento do Reino Unido? Eu não era uma parte direta, eu era uma testemunha, então era o que eu falei, o que eu contei. E o Dayson escolheu. Quantas vezes você pode se lembrar de que o abuso físico e sexual parte do Sr. Depp? Objeção. Isso não é boato, meritíssimo. Estou perguntando a ela quando ela foi chamada para fazê-lo. Objeção. Mas não é oferecida a prova da verdade? Há um pedido de data. Tudo bem no geral. Obrigada. Alguns meses atrás, em fevereiro e em 2022 deste ano,
Foi a primeira vez que me pediram para fazer isso, além de um resfriado que eu tive em um depoimento, ok? Quando você estava gripada, pediram para te fornecerem as provas, as contas completas. Sim, eu tive o benefício do meu terapeuta objeção. Ela não está dizendo objeção, anula de você. Então eram chocantes as cenas, um monte de informação apresentada a mim, através de notas do meu terapeuta, meritíssima objeção. Vou apenas fazer uma única pergunta. O que você tem mais a fornecer em declaração neste caso? Você se lembra do caso indo para a Califórnia? Sim, houve uma declaração em 2019. Tudo bem, descreva alguns eventos de violência nessa declaração. Objeção. Foi dito sobre atos violentos nessa declaração? Eu estava seguindo o conselho do meu advogado. Nós tínhamos que nos mudarmos, acredito. Objeção. Eu estava lá. Objeção. Não, eu não incluí todos os incidentes de violência que não eram necessários. Nós estávamos fazendo essas declarações, nos esforçamos para que nada viesse a mais no julgamento. É muito mais difícil fazê-lo em um lugar ao qual Johnny e nem eu estávamos conectados. Ok, agora você testemunhou anteriormente sobre guitarras. O que você nunca disse sobre as guitarras? Você já tocou alguma guitarra? Em um filme, pode-se dizer. Eu posei com a guitarra porque eu sou intratável. Vou levá-la até as gravações. Por que você e o Sr. Depp começaram a gravar-se? Bem, no início não era nada para ser, era para ser uma maneira de chegar ao cerne de alguns dos nossos problemas de comunicação, a fim de descobrir de uma forma terapêutica quais eram alguns dos nossos problemas de comunicação. Bem, agora ouvimos uma fita de áudio mais cedo. Durante esse julgamento, em que você disse a palavra sofá repetidamente, você pode explicar ao júri o que significa a palavra sofá? Sim, era uma palavra que tínhamos dado, que decidimos sobre a objeção. Boatos. Apenas me diga o que o Sr. Depp disse sobre essa menção. Foi antes ouvida na gravação? Agora você teve alguma discussão com o Sr. Depp sobre ameaçar, se divorciar ou ameaçando deixá-lo? Objeção. As declarações não ouvidas. Estou pedindo discussões. Objeção. Ela ainda não está. Objeção. Vou perguntar assim, o Sr. Depp, em suas discussões sobre o uso do termo ameaçar ou se divorciar, de você deixá-lo, anulação. O Johnny sempre dizia que a única saída disso era a morte, mas em brigas particularmente acaloradas, tivemos que descobrir que estávamos usando o divórcio na luta de algumas de nossas brigas acaloradas. E tentamos não mais isso, e isso foi deteriorando com o tempo. O incidente de dezembro em que eu apanhei muito e depois desse ponto, foi usado muito mais essa palavra sofá. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe, nos ajude a divulgar o canal. Muito obrigada!